Olá, amigos do Instituto Biosa, Dr. Rômulo, na Escola de Educação Emocional, aqui novamente para falar com vocês a respeito do meu livro Crônicas de um Terapeuta, onde eu descrevo nesses vídeos alguns casos e trago para você a visão do terapeuta. Deixa eu tirar meu óculos aqui que está dando uma... A visão do terapeuta a respeito das questões emocionais, né? Cada vídeo fala um pouco de um capítulo. Talvez eu não fale de todos os capítulos, mas é mais para você ter uma ideia do conteúdo do livro que estou para lançar, ok? Então é um prazer para mim estar conversando com você e compartilhando aí o que eu aprendi, ou pouco do que eu aprendi. Pouco, quero dizer assim, é pouco tempo para demonstrar o tanto que eu aprendi com os meus pacientes e nessa lida toda de terapeuta, né, que é um privilégio para mim. Cada vez que alguém entra na minha sala, independentemente se ele vai voltar ou não, eu costumo dizer assim, quando há oportunidade. Eu digo quando há oportunidade porque às vezes é um caso muito crítico, então só consigo falar depois. Mas em geral eu falo assim, olha, eu não sei se você vai voltar aqui a segunda vez, mas eu vou tentar te ajudar a encontrar pelo menos um pouquinho da origem da sua aflição, do seu problema. Porque se você entender um pouquinho da possível origem dessa aflição que você vive, eu vou te ajudar a clarear a sua mente. E você vai conseguir segurar numa corda que, se eu segurar forte do outro lado, eu posso te puxar para um porto seguro. Porque quem procura um terapeuta, uma conversa nesse sentido, não está bem. Está se sentindo muitas vezes, na maioria das vezes, perdido, não é? Então foi o caso dessa senhora, que está num dos capítulos do livro. É uma senhora que chega, na verdade, trazida pelos filhos, isso há muitos anos atrás, e ela... Os filhos falam assim, olha, a gente trouxe aqui antes de levar para o hospital, porque a gente está pensando até se não é melhor internar a mamãe, porque ela está assim, ó, ela estava muito confusa, estava com um quadro de... inclusive eles falaram, olha, nós tivemos que dar banho nela antes porque ela estava com descontrole do esfíncter, né? Das funções básicas, mas o que acontece? O que houve? Por que ela ficou assim? Não, a mamãe usa remédios há muitos anos. É a história dos remédios, né? Dos psicotrópicos e tal, calmantes. Usa há muitos anos e tal. E essa senhora tinha lá já os seus 65, 67 anos. E ela foi no médico e, para economizar, ela não foi no médico dela. No psiquiatra dela, que ela já costumava ir. Foi no outro médico, do convênio, enfim, de uma outra instituição. E esse médico tirou todos os remédios dela. E ela não contou pra gente, doutor. E tá assim. E aí deu um ou outro, e ó, são esse aqui que ele deu, 2 remedinhos e tal. Quando eu li a lista anterior e a lista atual, eu falei, nossa, né? Ela está numa síndrome de abstinência. Ela entrou numa síndrome de abstinência, e a síndrome de abstinência é uma falta. O organismo sente falta daquela química e começa a bater cabeça, começa a bater pino. É igual o carro que está sem óleo. Ele anda, mas anda mal. Vai bater pino, vai fundir o motor. E era o que estava acontecendo com ela. Estava fundindo a mente dela, estava fundindo o sistema nervoso, vamos dizer assim, né? E aí eu, vendo aquela situação, falei, olha, vamos tentar reverter esse processo. Voltei com alguns dos medicamentos, realmente ela tinha uma lista imensa, eu aproveitei e já tirei, realmente mantive parte daquela retirada que o colega já tinha feito, mas voltei com alguns para... eu já sabia que a tendência ela era voltar, o nível de consciência dela voltaria a um estado mais ou menos esperado, né? Não normal, mas esperado. E aí ela voltou. E os filhos já, alguns dias depois agradeceram e tal, já queriam marcar uma terapia. Eu falei, olha,
melhor sua mãe vir e tal primeiro. Não, vamos marcar, tal. O filho já foi, já pagou lá algumas sessões. Eu falei, tá bom. E lá veio a senhora, a mãe lá dos filhos lá, dos moços, e meio brava, muito diferente, né? Assim, no sentido de estar consciente. Pois não, o senhor que é o doutor Romulo. A senhora não lembra de mim? Não lembro. Realmente ela não lembrava. Ela tinha estado muito confusa. Isso foram dias, uma semana e pouquinho ela já melhorou. Não precisamos internar. E que é sempre desgastante, né, essa questão da internação. E você perde uma parte do controle enquanto terapeuta do que pode estar acontecendo. Muitas vezes é muito importante, que pode salvar vidas, então não devemos descartar essa possibilidade, sempre com a intenção de preservar a vida e a dignidade do indivíduo, né? Cabe ao médico, ao terapeuta, junto com a família, obviamente, assumir essa posição quando é necessário. Então, mas ela não precisou internar. E aí ela foi para terapia, e aí a parte que eu queria compartilhar com você, que é o que eu compartilho no livro, né? Ela disse assim, eu não sei porque eu tô aqui. Tava brava, tal, eu não quero vir aqui, tal, mas eu falou que eu tenho que vir, porque o senhor me atendeu, mas eu nem lembro do senhor. Eu falei, não, realmente eu não lembro que a senhora aconteceu assim e tal. A senhora confessa que a senhora usava todos esses remédios aqui? Peguei a lista, tal. Falei, como assim confesso? Não, ela tomava muito remédio. Não, mas eu não fiz nada de errado. Falei, não, a senhora não fez nada de errado, mas era muito remédio. E a senhora foi lá e a senhora não falou para os seus filhos? Por que a senhora não falou para os seus filhos? Não, porque eles estão sempre muito ocupados e tal. Eu falei, então tá, então a senhora veio aqui, vamos conversar, eu sou terapeuta. Não, mas eu não quero falar de mim. Eu falei, fala um pouco pelo menos da senhora. E aí ela disse, não vou falar, eu vou embora. Eu falei, tá bom, tudo bem. A senhora pode ir, o seu filho, ele já pagou 4, 5 sessões, mas eu não vou poder devolver o dinheiro, entendeu? Porque já está acertado e tal, já está comprometido, mas só pode ir embora, eu vou anotar aqui, peguei o papel, né, que eu vou anotar. Não, meu filho pagou 4 sessões, 5, ele é louco. Não, tudo bem, mas assim, quem sou eu para chamar o seu filho de louco? Eu não posso concordar com a senhora, mas é a senhora que está falando, agora ele já pagou, tá pago. Então, mas a senhora pode ir embora. Não, agora eu vou ficar, já que ele pagou. Aí eu percebi que ela, né, tinha ali uma questão com grana, com dinheiro. Eu falei, então tá bom. Então só fica. Então falam pelo menos alguma coisa a seu respeito, para eu conhecer a senhora. A senhora ele pagou 5 sessões, eu tô vendo que a senhora não quer desperdiçar o dinheiro, a senhora é uma pessoa inteligente, a senhora não quer desperdiçar dinheiro. Então aí vai a primeira dica, né? O terapeuta, ele tem que ser um cara com olhos de quem quer ver, sabe? O terapeuta, ele tem que enxergar a realidade que se apresenta para ele. Na vida, nós podemos ser terapeutas sem sermos terapeutas. Isso que eu quero dizer para você que está me assistindo aqui e para você que vai ler o livro. Você pode ser terapeuta sem ser terapeuta. Você pode aprender a enxergar a vida como ela se apresenta de verdade. Isso vai ser fantástico para você. Você pode enxergar a vida como ela é de fato, como as situações e circunstâncias se apresentam para você. Isso é uma sabedoria, é um entendimento emocional muito importante. Enxergue as situações na sua vida como elas se apresentam de fato, que foi o que eu fiz ali. Não é? O terapeuta, ele não deve ser um bom terapeuta, é uma pessoa emocionalmente equilibrada. Não existe um bom terapeuta se a pessoa não é equilibrada, o indivíduo. Isso acredito que, vamos dizer assim, coerente, né? E enxergar as situações como elas se apresentam de fato e não como você as interpreta é um grande negócio, é uma sabedoria muito importante. Porque
eu poderia imaginar, né? Não, como assim só não quer fazer terapia? Tem que fazer e bater de frente com a pessoa. E isso não vai levar a lugar nenhum. As pessoas não mudam porque você quer e nem tampouco são do jeito que você supõe que elas deveriam ser. Pare com isso. Se você é assim, se você pensa dessa forma, que as pessoas deveriam ser como você acha que elas deveriam ser, e você fica batendo de frente e tal, com a sua família, com o seu querido, com a sua querida, ou com alguém da sua vida, trabalho, etc., você está se estressando, você está criando frustração desnecessária para você. E está pensando de uma forma inútil. Então ali eu fui útil. Não, a senhora pode ir embora. E ela quis ficar. E aí eu falei, bom, então agora só vai ficar 5 semanas ou mais vindo aqui. Imagina, eu não vou ficar vindo aqui. Não, então a senhora vai perder dinheiro, porque ele já pagou. Ah, então tá bom. Aí, então fala alguma coisa assim, não, não vou falar nada. Fala qualquer coisa. Fala como é que a senhora é. Fala pelo menos uma ou duas coisas de como a senhora é, para eu conhecer um pouco a senhora. Quem sabe, aí eu posso falar um pouco de mim e tal, e aí a gente vai se conhecendo. Ah, tá bom. Aí ela disse assim, que é a parte que eu queria passar para você. Eu não choro. Você não chora? Não, eu não choro. Eu não sou de chorar, eu não choro. Eu falei, como assim a senhora não chora? E eu anotando. Eu tava anotando. Como assim? Me explica. Como? Não, eu não choro. Não, não choro porque eu não choro. Não. Mas me explica, por que a senhora não chora? Todo mundo chora. Não, eu não choro porque se eu chorar, vão rir de mim. Falei, ah, legal. Aí anotei. Vão rir da senhora. Que mais? Ah, vou falar mais o quê? Não, tá bom, assim, não. Fala pelo menos mais uma coisa da senhora, como é que a senhora... Ah, então tá. Eu também não rio. Aí eu disse, o quê? A senhora não sorri, a senhora não dá nenhuma risada? Não, imagina. Eu não rio de jeito nenhum, mas nem forçada. Mas por que a senhora não ri? Todo mundo ri. Não, eu não ri porque... Sabe por que eu não ri? Porque se eu rir, se eu começar a rir muito, vai acontecer alguma coisa ruim. Vão mangar de mim. E vai acontecer alguma coisa ruim. Falei, ah, já entendi. Já anotei aqui esses 2 jeitos da senhora ser. Já tenho o diagnóstico. Tá tudo certo. Acabou a sessão, a senhora pode ir embora. Volta na semana que vem. Ela falou, o quê? O senhor, só porque eu falei 2 coisinhas minhas, o senhor sabe como é que eu... O senhor sabe meu diagnóstico? Eu quero saber, nem eu sei o meu diagnóstico. Como assim diagnóstico? O que eu tenho? Agora que eu não vou embora. Falei, então a senhora vai ficar? A senhora vai ficar? Então tá bom, então a senhora vai ficar aqui, ó, faltam mais 34 minutos, nesse minuto a senhora vai ter que ficar até o final, porque eu vou falar um monte de coisa pra senhora. Tá bom, então eu fico. Então, olha só, já entendi o seu diagnóstico, é o seguinte. O seu problema é o seguinte. Alegria é igual a tristeza, e tristeza é igual a alegria. Por isso que a senhora tem essa vida, né? Toda vez que a senhora fica alegre, só toma um remédio para não ficar alegre com medo de ficar triste. E toda vez que a senhora fica triste, a senhora toma um remédio para não rirem da senhora, para não acontecer uma desgraça na sua vida. Não é? Aí a senhora vive tomando remédio. Por isso que eu estou tomando essa cambada de remédio aqui. Tá resolvido, já entendi tudo, pode ir embora. Não, agora faz isso aí é verdade, o que o senhor falou. Falei, então... E aí o tempo foi passando, falei, então na próxima sessão a senhora volta. E ela veio. Então o que eu quero dizer para você é assim, você acredita muitas vezes que está sob controle. Você acredita que você conhece todos os seus sentimentos. Você acredita que está tudo certo, que você domina seus sentimentos. E que você sabe, por exemplo... que alegria é alegria, que tristeza é tristeza. Mas talvez você não saiba disso. Talvez você não controle os seus sentimentos. Talvez você não controle, porque muito provavelmente você não conhece os sentimentos. Então é importante que a gente conheça os nossos sentimentos. E ela foi falando das próximas sessões, que aí, né, ela teve uma infância muito complicada, o pai muito rígido, que tudo não podia sair, não podia andar, não podia falar, tudo era meio que podia acontecer algum problema. E quando ela tinha uma vitória na escola, em algum lugar, e vinha feliz, não tinha reação nenhuma. Então, veja, o que eu quero dizer para você é que você que conhece alguém que usa remédio,
ou que você usa remédio. Vamos respeitar essas pessoas, né? E respeita a si mesma, respeite a si mesma, respeite as pessoas que têm esse tipo de problema, porque elas sofrem muito no sentido literal, emocionalmente. Tá muito confuso tudo na mente dessas pessoas. Elas registraram, contemplaram uma série de vírus, vamos dizer assim, nos sentimentos, como se, por exemplo, no caso dessa senhora, a alegria fosse tristeza e tristeza fosse alegria. É uma confusão danada. Então ela ficava feliz e ficava meio que com pânico, com medo de ficar feliz porque podia acontecer uma coisa ruim. Ela tomava remédio. Aí ela ficava triste e ficava com medo, quase que com pânico de que rissem dela. E então ela tomava remédio. E ela vivia tomando remédio. Quantos de nós fazemos isso ou fugindo para bebida, ou fugindo para o nervosismo, ou até mesmo para medicações? Que podem até não ser medicações calmantes, mas podem ser medicamentos para dor, medicamentos que de repente a pessoa vive buscando tomar remédio para sanar alguma dor, que nem é tão grave assim, né? Pense nisso, né? A alegria, só para finalizar, e a tristeza são sentimentos básicos, em especial a tristeza, o medo, a raiva, a frustração são sentimentos básicos que você pode e deve aprender a resolver em você mesmo. Acredite nisso, entenda, busque conhecer profundamente a si mesmo. E essa senhora, ela quis fazer, se eu não me engano, umas 20 sessões pelo menos. Ela fez. Não, ela não parou nessas 5, 6. Ela ficou interessada em se conhecer profundamente, conseguimos ajudá-la a diminuir bastante essas medicações, fez muitas sessões e hoje tem uma vida diferente. Ela não depende tanto das medicações. Nem tudo mudou, mas ela começou a encontrar em si mesma uma outra perspectiva, uma perspectiva de que alegria não tem risco, que tristeza pode ser resolvida, pode ser entendida como frustração e que a frustração tem na resolução dela mesma a aceitação dos limites que a vida nos apresenta e que nós podemos ser felizes sempre. Ok? Então até a próxima conversa a respeito desse grande tema. Crônicas de um Terapeuta. Forte abraço.